Olá, abençoados de Deus, inscritos no canal da Igreja Virtual Amor e Fé, abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Estamos aqui num breve momento de uma breve reflexão no dia de hoje, de 5 ou 10 minutos no máximo, para falarmos sobre algo que nos pega assim de surpresa muitas vezes e que nós temos obviamente que estarmos sempre combatendo, né? Com o bom combate da fé. E se porventura já falei antes e falarei outras vezes sobre o mesmo assunto, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ele já nos advertiu na sua palavra, nas suas epístolas, em uma das suas epístolas, que devemos sempre sim falarmos as mesmas coisas. E por que isto? Se nós compararmos à luz da ciência o que significa isto, e vocês observarem bem, há um adágio, um dito popular que diz o seguinte: uma mentira dita, proferida muitas vezes, ela acaba se tornando realidade, verdade, não é mesmo? Então, de igual modo, se a verdade, que é a palavra de Deus, a palavra da graça, que é o amor de Deus, for proferida, for transmitida, seja quantas vezes for, é sempre em nosso benefício, em benefício de muitos que já ouviram, em benefício de muitos que nunca ouviram, quem sabe, né? Pois estamos num veículo que é um veículo mágico, maravilhoso, que é a internet, vocês sabem disso. E um veículo que alcança o mundo, podemos assim dizer, é fato, aliás. Então, vamos direto ao versículo e tratar do nosso tema de hoje, que é uma breve reflexão, como eu disse. Começaremos por alguns versículos que estão no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 22. Vamos começar do versículo 22 até ao versículo 23. O Senhor Jesus Cristo, ele não disse, ele diz, porque a palavra é viva, né? Os olhos são a candeia, ou seja, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Pessoal, o Senhor Jesus Cristo quer dizer com estes versículos o seguinte: nós passamos por dias difíceis, por dias maus, por dias que nos desanimam. Isso acontece com qualquer um de nós. E daí, muitas das vezes, esse desânimo ele vem dos nossos olhos, ou seja, do nosso próprio olhar espiritual. Porque se fosse o olhar físico, cego, né? Aquele que não tem a faculdade de enxergar, ele não teria essa sensação da qual nós estamos falando, de ser ou de sentir-se, né, como iluminado ou como uma pessoa entrevada, né? Uma pessoa obscurecida na mente, que só tende a descambar para o lado mal, para o lado tétrico da vida, né? Então não, esta luz que Jesus fala a respeito dos olhos, que os nossos olhos são a luz, é a luz, a bem da verdade, do nosso espírito, Então, procuremos sempre exercitarmos a nossa capacidade de enxergarmos as circunstâncias, quer seja onde estivermos, no âmbito do nosso lar, do nosso trabalho,
onde quer que estivermos, com bons olhos, ou seja, com o Espírito iluminado, com a luz que o Espírito já nos dá e que nos faz enxergarmos determinadas situações sob outra ótica. Porque se nós deixarmos, a tendência da nossa carne sempre será olhar tudo pelo lado ruim, pelo lado funesto, pelo lado desanimador. E isto conclusivamente nos fará pararmos, ficarmos estagnados na nossa caminhada. Concordam? E nós não queremos isso, absolutamente. Independente das circunstâncias, que, repito, são muitas vezes difíceis, elas são, e eu já falei sobre isto, para a nossa evolução, para nosso crescimento, porque é por intermédio das circunstâncias, às vezes difíceis, que nós adquirimos experiências, bagagem, para então crescermos. E crescermos na nossa caminhada, né? Aqui neste corpo de carne. Então que os nossos olhos, ou seja, nossa mente, na verdade, seja sempre luz. Enxergue as coisas, as circunstâncias, os problemas, os dilemas, sim, sempre com luz, ou seja, com positividade. Esta é a palavra. Porque, definitivamente, Jesus jamais falaria algo que não viesse a ser para o nosso auxílio, para nos alcançar no sentido de nos fazer estarmos bem. Então, se ele falou isto, é para nós lermos, meditarmos, levarmos a sério e assim exercitarmos a cada dia, tá bom? Para que nós não venhamos a nos prostrarmos diante dos dias maus, porque eles vêm. O apóstolo Paulo fala disso e nós vivemos isso a cada dia. Então, somos filhos de Deus? Sim, abençoados no Espírito, mas entretanto, eu sempre digo, porque está escrito, né? Se não exercitarmos a fé que está dentro de nós, então estaremos sempre descambando. E é isto, estes são os dardos inflamados do maligno que a palavra de Deus fala numa das epístolas de Paulo. É a carne que vai estar sempre te colocando a olhar as coisas com maus olhos, olhando as pessoas com maus olhos. Às vezes alguém chega com uma crítica para vocês, para mim, sim, mas já pensaram se aquela crítica não é construtiva? Já refletiram se aquela crítica não é proveitosa para nós? Mas não, como nós olhamos logo com a negatividade, ou seja, com os maus olhos, então nós olhamos como se aquilo fosse escuridão, trevas, né? Coisas ruins para nós, e daí não tiramos nenhum proveito. Não tiramos, vamos dizer assim, o suprassumo, né? Daquela palavra, daquela crítica, que muitas das vezes pode ser construtiva. E quando não for também, pessoal, não darmos ouvidos, filtrarmos na nossa mente aquilo que nós devemos aderir, aquilo que nós devemos, na verdade, ingerir espiritualmente falando e deixarmos fora, lançarmos fora, pelo amor de Deus que está em nós, aquilo que não nos é benéfico, aquela palavra que veio para sim nos derrubar ou para nos deixar maus, tá bom? Então, por ora, este é o versículo principal e tem um outro aqui também muito, muito importante, magnífico, que o apóstolo Paulo cita na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados.
mas ele aconselha, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque o Espírito de Deus está em nós. Então, como estarmos abandonados se nós temos o nosso Pai, né? Aquele que nos criou, que nos gerou em espírito dentro de nós? Jamais. Abatidos também, muitas vezes somos abatidos, mas não destruídos. É impossível sermos destruídos, porque Deus tem um propósito para a minha, para a sua vida. Muitas vezes nós não sabemos qual é, mas temos que ter em mente a meta de que Ele tem, tá bom? Um propósito para nossas vidas, e esse propósito é o caminho que Ele traça para nós e que nós não sabemos exatamente qual é, mas vamos pouco a pouco, paulatinamente descobrindo qual é esse caminho, e daí, quando descobrimos de fato, de verdade, aí temos aquela alegria, né? Aquela expansão de alegria, aquele insight mesmo dentro de nós que nos faz termos paz, mais tranquilidade e mais quietude para nossas almas, para não vivermos aleatoriamente, ou muito menos, como o apóstolo Paulo fala, desesperados. Jamais, desesperados jamais. Não sei qual o momento que você está vivendo, vocês não sabem qual o que eu estou vivendo, e nós temos sempre que estarmos assim, um aclarando a mente do outro, no sentido de mostrar que a verdade, que é a palavra do amor de Deus, né? Ela está viva, ela é eficaz e mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes. Então, ela penetra sim, abençoada, na nossa mente, e tem sim o poder de transformar situações, de transformar quadros da nossa vida, ocasiões na nossa vida em que pensamos que estamos destruídos, ou que pensamos que estamos, eu estou fraco demais. Jamais, porque também está escrito que quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Então, ou nós cremos ou não cremos. Aí é uma questão de decisão, né? E eu creio que vocês creem, porque nós somos predestinados. Nós somos filhos de Deus amados, eleitos por Ele. E jamais a fé que Ele colocou dentro de nós, ainda, como eu digo, esteja adormecida, ela vai deixar de existir. E sempre pelo ouvir, pela leitura também, que nós devemos exercitar da palavra de Deus, nós então teremos todo o combustível necessário para jamais pararmos no meio do caminho, mas sim prosseguirmos até alcançarmos a meta e descobrirmos o propósito que Deus tem para nós, porque que Ele tem. Às vezes, uns descobrem logo, outros mais tarde, mas uma hora ou outra, todos descobrimos, e daí fica mais fácil, porque sabendo do propósito de Deus para nós, nós então vamos andar para conquistá-lo, na verdade atingi-lo, né? Atingi-lo no sentido, obviamente, no objetivo positivo, tá? De sermos felizes e fazermos pessoas felizes. É isso que eu tenho para nós, na verdade, hoje, e vou fazer uma breve declaração e finalizar deixando, como é já típico do nosso canal, em momentos de reflexão, um belíssimo louvor para o seu deleite espiritual, tá bom, pessoal? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Que este breve momento de reflexão, Senhor, tenha sido um aclaramento para a mente de todos nós, meu Pai, da minha, de todos que estão ouvindo. Meu Deus, que os nossos olhos, nosso entendimento espiritual sejam sempre iluminados para não olharmos jamais as circunstâncias como negatividade, como algo pesado que venha para nos derrubar, porque não conseguirá, e este não é o propósito de Deus. Muitos podem até tentar, meu Deus, colocar, incutir isto dentro de nós, nas nossas mentes, mas ninguém consegue, porque também está escrito que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem os principados, nem os anjos, nada, absolutamente, consegue destruir-nos ou tirar de dentro de nós o que o Senhor já colocou e que é o tesouro mais belo que nós temos, que é o teu amor, ou seja, o teu próprio Espírito, movendo-se dentro de nós, trabalhando dentro de nós. Então, Senhor, eu declaro que todos pratiquem, exercitem, que nós, na verdade, exercitemos este bom ânimo para que então cheguemos ao propósito, conheçamos, melhor dizendo, o propósito que o Senhor tem para nós, e daí então nada, absolutamente nada, possa nos fazer parar em momento algum, porque ainda que venham as circunstâncias, nós sempre ultrapassaremos todas elas, claro, com dificuldades, mas ultrapassaremos no sentido de cumprirmos aquele propósito que não é nosso, na verdade. Nós nunca podemos dizer que, é meu, eu tenho. Não, ninguém tem propósito, ninguém tem propósito algum, porque também está escrito, meu Pai, que tanto o querer quanto o realizar vem de ti. Então jamais, meu Deus, o teu propósito, que é um querer teu, e a realização dele pode vir de seja lá quem for. É isto que eu tenho para declarar, e que todos que já são abençoados fiquem com esta belíssima canção que eu vou colocar agora para todos, e sigamos em frente, até a próxima, e continuem conosco, permaneçam aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Olhando a noite escura, tão fria sem lua, me vi aqui sozinho, sozinho a imaginar coisas que pensei um dia alcançar, mas só agora eu sei, jamais iria achar sem você em meu caminho. Foi só abrir a porta do coração, você entrou e morou em meu ser. Todos meus sonhos você fez realizar, e a solidão sempre acabou.
e eu olho a noite escura, tão fria sem lua, mas vejo uma estrela na luz do teu olhar. Não estou sozinho, você vem me abraçar, eu sinto seu carinho, você me faz sonhar, você é o meu caminho, foi só abrir